Kishimoto conseguiu destruir o Itachi com esse retcon do Konoha Chronicles. Me pediram muito pra reagir a esse vídeo, então eu vou estar trazendo aí meu react. E vamos ver qual retcon é esse que estragou a história do Itachi, que destruiu o personagem. Atualmente, né, tá muito comum falar mal do Itachi, eu já percebi isso. Eu, inclusive, já fui um cara que tinha um pouco de repulsa ao Itachi, assim, não gostava tanto, mas não por causa do personagem. Era uma época que eu ficava um pouco com raiva dos fanboys dele, e eu acredito que seja isso que motivou muita gente a não estar gostando do Itachi hoje. Né? Não sei se vai ter alguma coisa a ver com isso, porque muita gente fala do retcon do Itachi, que o Itachi foi um personagem totalmente feito à base de retcon, o que é uma mentira. Eu já trouxe vídeo aqui no canal disso uma vez, que não é verdade isso. O Kishimoto ele sempre planejou fazer um motivo, porque tinha um motivo oculto pra ele ter massacrado o clã, que não era porque ele era mal, entendeu? Não era só maldade, sabe? Ah, ele queria realmente testar o limite das habilidades dele, igual o Itachi fala. Nunca foi isso, sempre foi pra ter um motivo oculto. Então eu quero saber o que o Konoha Chronicles vai trazer aqui. E meu nome é Lucas, do canal Anime de Nerd. Quem não conhece, se inscreve aí no canal, dá uma chance aí, vem fazer parte do time. Então vamos dar uma olhada aqui, eu vou comentando. Itachi é um dos personagens mais fascinantes de Naruto e também um dos mais adorados por toda a comunidade. Ele é muito bem escrito e o plot twist envolvendo ele em Naruto Shippuden é uma das maiores reviravoltas do gênero shounen. Uai, então não tô entendendo. Pera aí que eu acho que esse vídeo tá um pouco acelerado. Não tô entendendo então, ele vai... vamos ver. Ele falou que acha o Itachi muito bem escrito, então ele já não é um daqueles caras que taca hate no Itachi por tacar hate, então vamos dar uma olhada. Mas tem uma decisão do Kishimoto em relação ao Itachi que me irrita profundamente. Pode parecer algo pequeno à primeira vista, mas enfraquece bastante o peso da história e também o impacto emocional do personagem. A gente tá falando do homem que matou o próprio clã inteiro, inclusive os seus pais, no episódio mais traumático de toda a história de Konoha. Aquilo foi resultado de uma série de decisões ruins que começaram desde a fundação da vila, e ele teve que carregar essa culpa sozinho, sabendo que foi o responsável direto, ou pelo menos o agente final, pelo fim da própria linhagem do seu clã. Itachi viveu com essa dor pelo resto da sua vida, enquanto todos o viam como um criminoso brutal, ele continuava firme, infiltrado na Akatsuki, trabalhando secretamente pela Vila da Folha e principalmente protegendo seu irmãozinho Sasuke. A ideia de que um único ninja foi capaz de eliminar todo o clã Uchiha, que é um dos clãs mais poderosos do mundo ninja, já era suficiente para criar uma aura lendária em torno dele. E mais do que isso, foi o massacre cometido pelo Itachi que moldou toda a trajetória do Sasuke, que é o segundo personagem mais importante da obra. A escolha do Itachi em ficar do lado da Folha é sem dúvida a mais pesada e definitiva da vida dele. A cena em que ele chora diante do Sasuke é um lembrete doloroso de tudo isso, do fardo, do trauma e também do sacrifício que ele teve que fazer. Mas aí vem o problema. Em certo ponto de Naruto Shippuden, o Kishimoto reconta esse momento crucial com um detalhe que muda tudo. Talvez não seja um retcon, talvez fosse apenas o plano desde o início, mas o fato é, essa mudança diminui o papel do Itachi no massacre Ah, ele vai falar do Obito, eu tô achando que é isso. e, com isso, esvazia parte da carga simbólica que ele carrega como personagem. Durante a luta entre o Itachi e o Sasuke, a gente descobre que havia outro Uchiha envolvido no massacre. Itachi revela que foi ajudado pelo seu mentor, entre aspas, que ele acreditava ser Madara Uchiha. Mas na verdade, era o Obito disfarçado. O Sasuke então entende que o Itachi jamais teria conseguido sozinho derrotar toda a polícia de Konoha, o que confirma a participação do Obito. Em um flashback, a gente consegue ver o Itachi se aproximando do Obito bem naquela época. Cara, aí tá um ponto que, velho, eu não tenho certeza disso, até porque nos capítulos da luta do Naruto contra o Sasuke, tem um flashback do Sasuke, do Itachi, do massacre do clã Uchiha e tal. E ali, o próprio Itachi fala que o clã Uchiha atualmente era um clã muito pequeno em questão de número de indivíduos. Então não era um clã grandioso igual já foi em questão de quantidade de indivíduos mesmo no clã. Isso é dito em um dos capítulos, eu não vou saber o capítulo de cabeça agora, mas é ali por volta do capítulo 220 e poucos. E ele fala isso logo no início do flashback, se eu não me engano é no primeiro capítulo do flashback. E tem outra coisa também. Quando a gente vai pra novel de Itachi Shinden, a segunda novel, que mostra o massacre de fato, mostra que o Itachi, ele destrói os membros da força policial de Konoha. Tipo, ele destrói. Você não tá entendendo? Tipo, ele pega o Tekka, o Tira, todos aqueles caras que cobraram ele, que estavam indiretamente acusando ele da morte do Shisui, que estavam colocando ele como principal suspeito, ele arregaça o cara, ele decapita dois deles. O outro, se eu não me engano, ele
rasga a barriga do cara, tipo, brutal mesmo, é explicado na novel lá, que ele mata eles, assim, individualmente. Tanto que, quando tá com o Yashiro, que é o mais velho, ele chama o Obito, tá ligado? Aí o Obito chega e fala assim, você me chamou por causa desse qualquer aí? E aí o Yashiro mostra que já tem um certo conhecimento do Obito, e e depois ele vai embora e o Itachi que mata ele. Então, assim, o Itachi ele finaliza os três com uma extrema facilidade. E eles eram da força policial de Konoha, né? Eles eram da elite do clã Uchiha. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas. O único que de fato realmente eu acredito que o Itachi não conseguiria vencer tão facilmente assim, pelo menos, por mais que ele não tenha muitos feitos, é o Fugaku. Mas o Fugaku ele não se opõe ao filho dele. Ele não tenta lutar contra o Itachi, ele aceita a decisão do Itachi e acaba deixando ser morto. Então, cara, eu tenho dúvida se o Itachi não conseguiria ganhar de toda a força policial de Konoha. Porque, assim, na novel ele passa a peixeira nos grandes figurões que a gente conheceu, pelo menos, de uma forma muito fácil. Sabe? Uma forma muito fácil mesmo. Lembrando que o Itachi, com 13 anos, né? 13 para 14 anos que ele tinha quando ele eliminou o clã, ele já era um ninja com Mangekyo, né? Já era um Uchiha com Mangekyo Sharingan. Coisa que é extremamente rara no clã Uchiha, sabe? Então, cara, eu não tenho essa certeza não, velho. O Itachi, ele sempre foi muito diferenciado, ele sempre foi muito genial, sabe? Então, assim, não sei, cara. Vamos dar uma olhada no que ele vai falar. Ainda quando ele ainda estava com o cabelo longo, e propondo a destruição dos Uchihas. Ele acabou até citando que se o Itachi odiava tanto o clã, por que eles não destruiriam ele juntos? O Itachi sabia que o Obito odiava o clã Uchiha, então propôs para ele uma destruição em conjunto e em troca disso ele não colocaria as mãos na Vila da Folha. Essa revelação tira muito do impacto da decisão do Itachi, ainda que ele tenha matado seus pais com as próprias mãos, o que por si só já é extremamente devastador. A ideia de que ele foi um único executor do massacre era fundamental para o peso simbólico da história. Saber que ele dividiu a tarefa com Obito, Tipo, eu tô entendendo o que ele quer dizer. Eu não acho ruim porque, querendo ou não, mesmo o clã Uchiha sendo um clã pequeno, em questão de número de indivíduos, igual eu falei, naquele momento da história, é complicado mesmo o Itachi ser um gênio absurdo, e pegando eles de surpresa também, conseguir eliminar todos assim, sabe, sem que um conseguisse escapar ou algo do tipo. Então, ter o Obito do lado dele meio que faz com que as pessoas, com que fica mais crível pra gente, que a gente consiga acreditar mais que ninguém escapou. Principalmente porque, tendo dois, vai aumentar o alcance ali, e de certas Uchihas que tentassem fugir, o Obito poderia cuidar deles. Entendeu? Então, assim, até pro Obito ter o Vortex, né, do Kamui, que ele pode aparecer em qualquer lugar. Então, assim, se ele sente ter um ninja ali fugindo, ele pode usar o Vortex e aparecer na frente do ninja, por exemplo. Então, eu acho que fica mais crível pra gente que ninguém escapou. Então, o massacre, eu acho que fica um negócio mais que a gente consegue aceitar melhor que um clã foi dizimado por dois indivíduos com Mangekyo, né, dois Uchihas com Mangekyo Sharingan e com habilidades extremamente raras e desiguais mesmo com o restante, do que se fosse só o Itachi com 13 para 14 anos, igual eu falei, entendeu? Então, na minha opinião, eu entendo o que ele tá falando, que diminui o peso do Itachi, porque, óbvio, agora são dois que dividem esse feito, não é mais só o Itachi, mas eu acho que fica mais crível pra gente acreditar que realmente por isso que o clã Uchiha foi morto e não teve ninguém que conseguiu fugir, entendeu? Eu acho que deu pra entender. Comenta aí a opinião de vocês. visa um pouco esse impacto. Mesmo que o Itachi continue sendo o único a saber a verdade, mesmo que ele ainda carregue a dor sozinho, saber que ele não fez tudo com as próprias mãos muda muito a percepção da gente como público. Alguns até podem argumentar que foi o Itachi quem procurou o Obito e arquitetou tudo. Então, ele ainda é o culpado por tudo. Obviamente, ele é, mas a diferença é que ele deixou de ser o agente único do extermínio do clã Uchiha. Aquela imagem quase mítica do Itachi sozinho, eliminando todos do seu clã um por um, acaba se esvaindo quando a gente coloca o nome de outra pessoa na equação. Ainda que a decisão tenha sido brilhante do ponto de vista estratégico, afinal ele garantiu a proteção da Vila da Folha, ao mesmo tempo em que cumpria sua missão, essa aliança dilui profundidade do ato que ele fez. E convenhamos, o Itachi sempre foi um personagem construído em cima dessa tragédia silenciosa. O Obito, por outro lado, não carregava esse mesmo peso. Ele já era um assassino em massa, já tinha perdido tudo, já tinha matado seu próprio mestre e também a esposa dele. Massacrar os Uchihas naquele momento não significava nada pessoal para ele. Ele sequer tinha grandes vínculos com o próprio clã.
Então, dar a ele parte do crédito por um dos eventos mais dramáticos de Naruto só enfraquece o que fazia esse momento tão especial na jornada do Itachi. E honestamente, não. Mas assim, na novel do Itachi, dá muito mais a entender que o Obito realmente ele tá ali só pra ajudar o Itachi, sabe? Só pra dar um suporte pra ele. Porque você vê até nessa questão quando o Itachi ele chama o Obito pra ver o Yashiro, o Obito meio que tá tipo assim, me chamou só pra isso, você consegue cuidar disso, Itachi. Tipo, ele tava ali meio que pra ajudar o Itachi caso algo desse errado, entendeu? Tipo, então, pra mim, eu entendo o que ele tá querendo dizer, mas nunca foi algo que me incomodou nesse sentido, sabe? Até porque o Itachi não se orgulha de ter matado o clã. Então, assim, eu não acho que diminui o personagem do Itachi ou algo do tipo, sabe? Parece que valeu a pena. O Obito sempre foi a ovelha negra do clã. Ninguém realmente se importava com ele e ele também nunca demonstrou muito apego aos Uchiha. Claro que ele sentia orgulho do Sharingan, mas naquele ponto da história, a conexão dele com o clã já tinha se dissolvido completamente. Invadir Konoha e massacrar a polícia Uchiha foi pra ele só mais uma terça-feira comum. E sim, foi o Obito quem eliminou a força policial do clã. Os membros mais habilidosos, tirando o próprio Fugaku, foram todos destruídos por ele. Uai, mas na novel não é não, cara. Na novel é o Itachi que mata pelo menos esses três que eu falei, é dito na novel, que é o Itachi. O Yashiro, o Tekka e o Inabi. Os três foram o Itachi. Enquanto isso, Itachi ficou encarregado dos idosos e dos Uchihas menos talentosos que estavam dentro do distrito naquele dia. Então, em termos de dificuldade e poder necessário, foi o Obito quem lidou com a parte mais pesada, entre aspas, do trabalho. Claro que, psicologicamente, matar os próprios pais é devastador e eu não consigo nem imaginar o que passou dentro da cabeça do Itachi naquele momento. Só que até mesmo isso foi suavizado pela forma como a cena foi escrita. Os pais dele nem tentam resistir, eles só aceitam o seu destino. O pai ainda diz que tem orgulho dele e mesmo com filosofias diferentes, ele pede que proteja o Sasuke. Quando você percebe que o Obito cuidou dos alvos mais perigosos enquanto o Itachi lidou com aqueles que não ofereciam resistência, a tal façanha lendária daquele dia já não parece mais tão grandiosa. Eu lembro da primeira vez que o Itachi apareceu em Naruto, quando os Jounins de Konoha ficaram apavorados. O Kakashi mencionou que ele era líder da Anbu com apenas 13 anos e que ele era um absurdo. Quando a gente descobre que ele exterminou o clã inteiro sozinho, aquilo constrói uma aura de invencibilidade ao redor do personagem. Um cara frio, estratégico, letal e com um passado sombrio que tornava icônico toda sua construção. Só que agora, com essa informação de que o Obito ajudou e que ainda por cima eliminou os oponentes mais difíceis, todo esse mito em torno do Itachi fica meio deslocado. Aqueles que o exaltavam dentro do universo da história estavam, de certa forma, errados. E não só sobre as motivações dele, mas também sobre a magnitude do que ele era realmente capaz de fazer. Eu quero deixar bem claro que isso... Se alguém souber o capítulo do mangá onde é dito que o Obito que matou a força policial de Konoha, deixa aí nos comentários que eu vou dar uma olhada nisso aí depois, porque eu lembro no anime sendo dito. Porém, o anime ele é uma adaptação. Ele não é canônico, ele tem muita adição. Então eu tenho medo ali dele tá levando aqui em consideração o Konoha Chronicles e eu também tô levando em consideração só o anime, né? Porque, que nem eu falei, o anime ele é uma adaptação. Ele não é a obra original. Então comenta aí se alguém souber o capítulo em que é dito isso, que agora eu não me recordo de cabeça. não significa que o Itachi seja fraco. Obviamente não. Ele é extremamente poderoso e a história mostra isso diversas vezes. Só que pensa no seguinte, você cria um personagem para uma campanha de RPG e escreve um passado trágico e profundo. Pensando na base do Itachi, você criou um personagem que teria que ter matado a própria família também. Esse evento define cada escolha, cada emoção e cada reação do seu personagem. E de repente, no meio da campanha, o mestre diz que outro parente seu apareceu e foi ele quem matou os membros mais fortes da sua família. Aquilo que você acreditava ser o seu fardo exclusivo, a sua tragédia pessoal. É porque isso que fica complicado, velho. Tipo, por que eram os membros mais fortes? A gente nem conhecia esses membros. Então, com que base afirma isso? Só porque era da força policial? Porque, como eu falei, na novel é dito que o Yashiro, o Tekka e o Inabi, que eram da força policial, foram mortos pelo Itachi. Mostrou, tipo, é descrito a forma que o Itachi matou. Foi de uma forma extremamente fácil. Tá ligado? Extremamente fácil mesmo. Então, assim, esses Uchihas que eram os mais fortes, assim, a gente nem sabe quem são. São total rendolas, né? Então, agora é compartilhado com alguém que nem fazia parte da sua história.
Isso não só atrapalha o desenvolvimento do personagem, como quebra o impacto emocional que foi construído até ali. Com o Itachi é a mesma coisa, pelo menos na minha opinião. Esse era o momento dele, era a sombra dele, o fardo que ele tinha que carregar como maldição. Incluir o Obito nesse momento tira uma parte importante disso. É como se no ataque da Kyuubi à Vila da Folha, a gente descobrisse que o Obito estava sendo ajudado pelo Nagato o tempo todo. Isso destruiria o peso daquele ato, seria estranho dividir essa glória com alguém que nem tinha conexão direta com Konoha. O Nagato, por exemplo, mal conhecia a vila, tirando, é claro, o seu vínculo com Jiraiya, que nem estava lá na época do ataque. Então, a comparação serve justamente para mostrar como é absurdo dividir o protagonismo de um momento tão importante de um personagem com outro que não tem um laço emocional nenhum com aquela situação. E com o Obito e o Itachi acontece exatamente isso. O Obito praticamente rouba os holofotes daquele dia sem nem ter um motivo real para se importar com o clã Uchiha. Ele só aparece, faz o trabalho sujo e com isso enfraquece a profundidade simbólica do que deveria ter sido um grande momento do Itachi. O Obito teve tempo de matar até a namorada do Itachi durante o massacre. E aí vem a grande pergunta: por que diabos essa cena foi dada ao Obito, que nem conhecia a garota, ao invés de ser algo vivido pelo próprio Itachi? É isso que eu quero saber, tipo assim, eu não lembro o capítulo que é dito que foi o Obito que matou. Porque pelo que eu lembro no anime, e eu não sei se nos jogos também mostra, é mostrado o Obito acorrentando ela. Igual tá mostrando aqui, né? Apesar disso aqui ser uma fanart. Se alguém souber, comenta aí se tem uma fala de ó, foi o Obito que matou a namorada do Itachi. Entendeu? Porque na novel é dito que ela morre através do Tsukuyomi dele. Que ele coloca um Tsukuyomi tão forte nela que faz ela viver uma vida dentro do Tsukuyomi antes dela morrer. Entendeu? E ela acaba morrendo em consequências mentais do Tsukuyomi. Pelo que eu me lembro, era isso. Então, assim, é igual eu já falei, eu não acho que isso enfraquece o momento do Itachi, até porque não é um momento que o Itachi se orgulha, ou algo do tipo, né? E eu acho que, na verdade, deixa pro leitor, pra gente que é leitor, mais crível, né? Mais fácil de acreditar que realmente o clã Uchiha foi totalmente dizimado e não sobrou ninguém e não fugiu ninguém do recinto, por exemplo, e conseguiu escapar, sabe? Porque se fosse só o Itachi, eu acho que ficaria, mesmo o Itachi sendo muito poderoso, pegando ele de guarda baixa de surpresa, ia ficar forçado. O cara com 13, 14 anos de idade conseguir matar um clã inteiro, mesmo que eles já eram em um número pequeno de indivíduos em relação ao que já foram, sabe? Eu vejo dessa forma, pelo menos, mas comenta aí se você vê de forma diferente. Que já tinha uma relação real com ela. No anime, isso acontece num filler, mas nas Hum. novels, a coisa muda de lugar. Lá é o próprio Itachi quem mata sua namorada e ainda coloca ela num Tsukuyomi Uhum. eterno, o que, sinceramente, gera debates intermináveis entre os fãs. Aí, ó, tá vendo, ó? Pelo que ele falou aqui, é só no filler do anime que acontece isso. É por isso que eu falo, tem que saber dividir. Porque, mano, anime é adaptação. Tipo, o anime coloca muita coisa que não tá no mangá. Entendeu? Eu sei que tem gente que não considera novel e tal, mas as novels pelo menos foram aprovadas pela Shueisha e pelo Kishimoto. Entendeu? O anime ele só foi vendido os direitos pra Pierrot. Então é diferente, sabe? O anime ele pode mexer em várias coisas ali e dane-se. Entendeu? Tanto que uma das minhas maiores reclamações em relação a Pierrot é ela colocar, que é outro assunto completamente diferente, mas ela colocar o Sasuke tentando matar o Naruto depois de colocar a bandana no Vale do Fim na primeira luta deles, que é totalmente incoerente com a luta, porque o Sasuke no mangá ele não tenta mais matar o Naruto a partir daquele momento. Já no anime eles colocam o Sasuke jogando o Naruto de um penhasco tentando quebrar o pescoço dele, entendeu? Tipo, pra mim quebra totalmente ali o significado do Sasuke colocar a bandana e lutar de igual pra igual como o ninja da Folha com o Naruto. Então assim, o Estúdio Pierrot, ele destrói e ele muda coisas realmente importantes para a obra original. Então, assim, na minha opinião, eu queria saber se existe alguma fala no mangá, porque eu realmente não me recordo, que prova que foi o Obito que matou todos os membros da força policial, porque na novel é dito que o Itachi pelo menos matou o Yashiro, o Tekka e o Inabi. E eu também queria saber se tem uma fala dessa realmente que foi o Obito que matou ela no mangá, entendeu? Porque se for só coisa de jogo ou de anime, pode desconsiderar isso na hora, que é filler, mano. Nenhuma das duas versões é exatamente satisfatória.
Ou você tem uma versão onde o Itachi não tem absolutamente nada a ver com a morte da pessoa que ele amava, ou você tem uma versão onde ele faz isso da forma mais fantasiosa possível, virando quase um personagem de uma fanfic. Mas o ponto é que a existência da namorada é canônica, tá? Tem algumas pessoas que dizem que não, mas ela é canônica. O próprio Obito menciona isso quando ele tá contando ao Sasuke sobre as verdadeiras intenções do Itachi. Ele diz que o Itachi matou os pais, o clã inteiro, a namorada, mas não conseguiu matar o irmão. Ou seja, o Kishimoto reconhece a existência dessa figura, então se era pro Obito estar envolvido no massacre, qual era a intenção? Mostrar que o Itachi era menos capaz? Que ele não deu conta de cumprir a missão sozinho? Ou que ele se acovardou diante de determinadas pessoas? Nada disso pra mim faz sentido, porque o que mais define o Itachi é justamente o oposto. Ele foi até o fim, sem hesitar, mesmo que isso tenha destruído a sua alma. E mesmo que alguém tente justificar dizendo, beleza, mas talvez ele não fosse tão forte o suficiente naquela época, a resposta seria simples. Faça ele ser forte o suficiente. Ele já tinha o Mangekyo Sharingan e ninguém mais tinha isso naquela época, tirando talvez o Fugaku, que no episódio filler até acaba mostrando seu Mangekyo pro Itachi, mas isso não é canônico. Fora... Sim, talvez, né? Tem até gente que usa o argumento de que na adaptação de Naruto Gaiden em Boruto mostra o Mangekyo do Fugaku. Mas é um detalhe de um detalhe, né, cara? Eu acredito que é provável, né? É possível que ele tinha o Mangekyo, mas realmente de uma forma cânone mesmo, cara, nunca foi provado. A não ser se você considera essa questão de Boruto por ser um anime canônico, e aí ter lá numa adaptação do Gaiden, que mesmo no Gaiden, eu tenho até o Gaiden aqui, não mostra. Então, não tem essa cena da Sarada olhando os arquivos do clã Uchiha lá na biblioteca, acho que é a biblioteca de Konoha, né? Então, assim, é uma adição que eles colocam no anime e, cara, sinceramente, por mais que tenha essa questão do anime ter uma revisão do Kodashi ali e tal, mas eu acho que pra puxar algo de Naruto bem específico, assim, pra provar que o Fugaku tinha isso através do anime de Boruto, eu acho dar uma forçadinha, entendeu? É dar uma forçadinha, pelo menos na minha visão. isso, os outros Uchihas não teriam chance contra ele. E levando em conta o sofrimento que o Itachi estava passando naquela noite, o próprio poder dele provavelmente estaria evoluindo de uma forma absurda. É só a gente ver como o Sasuke evoluiu o seu Susanoo em um único dia durante a reunião dos 5 Kages. Ele saiu de uma caixa torácica de chakra para uma armadura completa do Susanoo em apenas um dia. Agora imagina o Itachi matando a própria família, os pais, todos os seus amigos. A energia emocional envolvida ali teria feito o poder dele escalar de uma forma violenta. E é claro que o Itachi não precisaria sair spamando técnicas como o Sasuke fez, já que ele não estava enfrentando os 5 Kages de uma vez. Mas ele estava enfrentando adversários fortes, ainda assim, com o seu Mangekyo. Ele seria mais do que capaz de fazer o trabalho sozinho. E desde O negócio é que, assim, na novel, meio que mostra que, pelo menos os inimigos que o Itachi enfrentou, que eles eram completamente buchas em relação ao Itachi. Tipo, completamente. O Itachi humilha eles. o início da obra, essa era a imagem passada. O Itachi era tão poderoso que eliminou sozinho um clã lendário. Por que mudar isso depois? Essa alteração não só enfraquece a história do personagem, mas também o impacto emocional do que ele fez. E o Obito, querendo ou não, só tava ali por mero luxo e também motivações pessoais, porque ele ajudou o Itachi a destruir o clã e tudo que ele fez depois foi saquear os Sharingans que estavam lá, para poder fazer o seu estoque e utilizar jutsus oculares proibidos como ele bem entendesse. No fim, é só um detalhe no meio de uma trama excelente. A história do Itachi continua sendo uma das melhores do universo de Naruto, o plot twist é poderoso, a trajetória dele é marcante, mas sendo bem sincero, eu só queria que ele tivesse matado a própria família inteira sem nenhuma ajuda. Bom, no mais é isso, se você gostou do vídeo não esquece... Cara, eu achei interessante, eu entendo o ponto de vista dele, eu não discordo completamente. É óbvio que se o Itachi mata o clã sozinho, é um feito totalmente dele, o mérito é totalmente dele, e isso engrandece pelo menos ali a lenda do personagem, né? A força do personagem. Nossa, ele terminou o clã sozinho. Com o Obito ali, lógico, porque você divide o feito, né? Entre o Obito e o Itachi. Então é óbvio, engrandece menos o Itachi nesse quesito, principalmente o poder, né? Dele conseguir subjugar o clã sozinho. Sabe? Um dos clãs mais poderosos, se não for o mais poderoso da história de Naruto, ao lado do clã Senju. Então, cara, lógico, entendeu? Mas, assim, pra mim, pelo menos, na minha visão, colocar o Obito ali deixa mais acreditável, entendeu? Pra gente que ninguém conseguiu escapar, que eles realmente conseguiram, deixa menos forçado, vamos dizer assim, sabe?
Pelo menos essa é a minha visão. Comenta aí qual é a visão de vocês. Eu não me incomodo com isso, sendo muito sincero mesmo. Eu não acho que isso, tipo, deixa o personagem do Itachi pior ou algo do tipo, sabe? Ou menos poderoso. O Itachi é um personagem extremamente apelão, tem habilidades extremamente roubadas. Lógico que os fanboys dão aquela exagerada, isso aí de praxe. Mas o Kishimoto também é um cara que ama o Itachi de paixão, né? Você vê que o Itachi ele foi criado para ser um personagem roubado, né? Porque se você for ver no mangá mesmo, ele sai do mangá sem perder nenhuma luta e a única luta que ele perde é porque ele mesmo quis perder, ele armou para ele perder, entendeu? Então, tipo assim, o cara é tipo, saca? Saca? Tipo, é completamente bizarro. Lógico que em novels, em outras coisas, ele já perdeu luta, mas no mangá mesmo, original, velho, você vê que o Itachi ele praticamente não perde, velho. O cara, e pelo menos as que ele mostrou pra gente, né, nas lutas dele, ele sempre foi botado num pedestal absurdo. Então, eu não acho que diminui o Itachi. Mas é isso, essa é a minha opinião. Comenta aí o que vocês acham. Comenta a questão que eu pedi também dos capítulos, se alguém souber. Se tem isso no mangá realmente dito, que foi o Obito que matou a namorada do Itachi, e se foi o Obito que matou a força policial de Konoha mesmo. Se tem alguma coisa que indica isso de forma clara e objetiva. Comenta aí o capítulo se alguém souber. Porque, cara, se for só em anime e jogo, pra mim é totalmente descartável, velho. Porque anime e jogo mano, balela, 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 é adaptação, é adicional, é coisa adicional, é filler, basicamente. Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve aí. Valeu, falou, é nóis. Até mais.